Você já parou para pensar que a nossa vida, cheia de reviravoltas e sem um roteiro definido, pode ser muito parecida com um livro? Hoje, vamos mergulhar na história de Rubem, um cara comum vivendo numa cidade caótica e violenta. A jornada dele é uma história de sobrevivência e um reflexo do pós-modernismo na literatura. Ficou curioso? Então, vem comigo desvendar esse quebra-cabeça. Imagine uma cidade que não dorme, onde o barulho das sirenes se mistura com a música que vaza dos bares. É nesse cenário que Rubem vive. Ele não é um herói clássico daqueles que salvam o dia. Pelo contrário, Rubem é fragmentado, cheio de dúvidas e contradições. Assim como muitos de nós, um dia ele é um poeta sonhador. No outro, um cético que só pensa em pagar as contas. Essa multiplicidade de identidades é uma marca registrada da literatura pós-moderna. O personagem não é mais uma peça única e coesa, mas sim um mosaico de personalidades. Ele reflete a nossa própria instabilidade num mundo que muda a cada segundo. E qual é a história dele? Bom, esqueça aquela estrutura tradicional de começo, meio e fim. A vida de Rubem é contada em flashes, em fragmentos de memória que se conectam de forma não linear. Um dia estamos com ele na infância, numa rua de terra, e no instante seguinte, ele já é um adulto enfrentando a burocracia de um escritório. Essa narrativa descontínua, que quebra a cronologia, é outra característica forte do pós-modernismo. Os autores dessa época entenderam que a vida não segue uma linha reta. Nossas memórias, nossos medos e nossos sonhos se atropelam, criando uma teia complexa que define quem somos. É como navegar pela internet, pulando de link em link, de uma ideia para outra, sem uma ordem pré-estabelecida. A história de Rubem nos envolve, tornando a leitura super interativa e divertida. A cidade onde Rubem vive é praticamente um personagem à parte. Ela é violenta, imprevisível e caótica. Essa representação do espaço urbano não é por acaso. No pós-modernismo, a desordem e o caos não são vistos como algo negativo, mas sim como um reflexo da própria condição humana. A violência na cidade de Rubem não é apenas física, é também simbólica. É a violência da falta de sentido, da ausência de grandes narrativas que explicavam o mundo. Antigamente, a religião, a ciência ou a política ofereciam respostas. Mas no mundo de Rubem e no nosso, essas grandes verdades se dissolveram. O que resta é o indivíduo tentando encontrar seu próprio sentido em meio ao caos. É a famosa crise das metanarrativas. Rubem não busca uma salvação grandiosa. Ele busca pequenas vitórias, momentos de conexão e beleza em meio à confusão. Uma das coisas mais fascinantes na história de Rubem é como ela brinca com a própria linguagem. O narrador, muitas vezes, se intromete na história, conversa com o leitor, admite que aquilo é uma ficção. Essa técnica se chama metalinguagem e é um dos pilares do pós-modernismo. É como se o autor dissesse: olha, eu sei que isso é só uma história, e você também sabe. Então, vamos nos divertir com isso. Essa quebra da quarta parede nos lembra constantemente que estamos diante de uma construção, de uma obra de arte. Isso nos torna mais conscientes do processo de criação e nos convida a questionar a própria natureza da realidade e da ficção. Afinal, até que ponto a nossa vida não é também uma narrativa que contamos para nós mesmos? Além disso, a história de Rubem é recheada de referências a outras obras, filmes, músicas e até propagandas. Essa mistura de diferentes estilos e linguagens é o que chamamos de pastiche. Não é uma paródia que busca ridicularizar o original, mas sim uma colagem, uma celebração da cultura de massa. Em uma mesma página, podemos encontrar uma citação de um filósofo grego ao lado do slogan de um refrigerante. Isso mostra como, no mundo pós-moderno, as fronteiras entre a alta cultura
e a cultura pop se tornaram borradas. Tudo é repertório. Tudo pode ser recombinado para criar novos significados. A vida de Rubem é um reflexo disso. Ele forma sua identidade a partir de fragmentos de tudo o que consome, seja um filme de arte ou um reality show. E o final? Bem, se você espera uma conclusão clara, com todas as pontas amarradas, pode se decepcionar. A história de Rubem termina de forma ambígua. Não há uma moral da história, uma lição definitiva. A incerteza é a única certeza. E isso pode ser angustiante, mas também libertador. Nos liberta da necessidade de ter todas as respostas. Nos ensina a conviver com a dúvida, a abraçar a complexidade do mundo. A jornada de Rubem não termina com ele encontrando a felicidade eterna ou a verdade absoluta. Termina com ele continuando a caminhar, a existir, a negociar seu espaço no caos da cidade. Um final que é, na verdade, um novo começo. A trajetória de Rubem mostra que o pós-modernismo vai além dos livros de teoria. Ele está na nossa forma de ver o mundo, na maneira como consumimos informação, na nossa identidade fluida e na falta de respostas prontas. A vida de Rubem, nessa cidade violenta, é uma poderosa metáfora para a nossa própria existência no século XXI. Fragmentada, irônica, conectada por uma teia de referências e, acima de tudo, em constante construção, ele nos mostra que, mesmo sem um mapa, é possível navegar, encontrar beleza no caos e criar nosso próprio sentido, um dia de cada vez. A literatura pós-moderna, através de personagens como Rubem, nos convida a olhar para a nossa realidade com outros olhos, a questionar as verdades impostas e a celebrar a complexidade da experiência humana. Da próxima vez que você se sentir perdido em meio ao caos da vida moderna, lembre-se de Rubem. Talvez você não seja um herói de uma grande epopeia, mas sim o protagonista de uma fascinante história pós-moderna. E isso, por si só, já é extraordinário. Gostou de viajar por esse universo literário e urbano? Se essa análise abriu sua mente para novas formas de ler o mundo e a literatura, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que adora uma boa reflexão e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.